Olá, alunos e alunas de Biologia Geral. Eu sou o professor Gustavo Wildes e a gente vai ver em 5 minutinhos sobre seres procariontes e as famosas bactérias. O reino Monera é o reino das bactérias, seres procariontes. Ele pode ser subdividido em dois grupos aqui menores, que é o das eubactérias e o das arqueobactérias, ou árqueas. Inclusive, hoje em dia já se falam em 6 reinos, onde não existe mais o reino Monera, e sim o reino das bactérias e o reino das árqueas. Mas as bactérias do primeiro grupo, das eubactérias, são bactérias comuns. Elas vivem nos ambientes mais próximos dos animais, das plantas, dos seres humanos. Elas são divididas em gram-negativas e gram-positivas de acordo com o tipo de parede celular e também em micoplasmas quando não apresentam parede celular. Já as arqueobactérias vivem em ambientes inóspitos, né, como lagos muito salgados, muito quentes, ácidos, pressão atmosférica alta, e também possui uma parede celular, quando ela está presente, composta por substâncias diferentes das eubactérias. Então, por isso aí a subdivisão em dois grandes grupos. A maioria das bactérias vai apresentar as seguintes estruturas: flagelos, pelos e uma cápsula, que são estruturas externas, podem ou não estar presentes. Os flagelos são para locomoção, na maioria das vezes. Os pelos, quando estão presentes, para aderência, às vezes troca de material genético. E a cápsula é uma substância viscosa que reveste a célula, que tem como função, além da proteção, armazenar água e nutrientes. A parede celular, uma estrutura mais interna que a cápsula, ela, como eu falei, é diferente nas eubactérias, né? Pode, dependendo da estrutura, ela pode ser considerada como gram-negativa ou como gram-positiva. E aí, em outro vídeo, eu vou falar só sobre isso. E quando não está presente, como nos micoplasmas, né? A célula passa a ter características diferentes. Retirando a parede celular, a gente tem a membrana plasmática, que é comum a todas as células, né? Todas as células vão ter membrana, também vão ter citoplasma e vão ter um material genético que é o cromossomo bacteriano. Então esses três são comuns a todas as bactérias: membrana plasmática, citoplasma, cromossomo bacteriano. Outra organela comum a todas também é o ribossomo. Então, os ribossomos são as únicas organelas citoplasmáticas que as bactérias têm, que servem para produzir proteínas. Agora, algumas bactérias podem apresentar o plasmídio. Esse já não é comum, algumas têm, outras não, e é um trecho de DNA, uma fita circular de DNA que traz novas informações genéticas para essa bactéria. Então, ela pode adquirir um plasmídio ou perder esse plasmídio porque ele é apenas um acessório, ele não é essencial para essa bactéria. Uma vez que ela adquiriu o plasmídio, ela pode se tornar mais resistente a antibióticos ou mais infectante, por exemplo. A parede celular é responsável também pelas formas das bactérias. Algumas bactérias vão ter o formato esférico, como os cocos, ou mais alongados, como os bacilos ou bastonetes. Então pode ter essas duas denominações para a mesma forma. E outras bactérias vão ter um formato intermediário entre cocos e bacilos, que são os cocobacilos. Bactérias que são espiraladas, os espirilos, e também recurvadas, que são os vibriões. Agora, algumas espécies de bactérias se arranjam em grupinhos, né? Então, esses arranjos, dependendo de como se organizam aqui, recebem nomes diferentes. Se organizados de 2 em 2 cocos, são os diplococos. Quando essas bactérias esféricas formam colares, né, os streptococos. De 4 em 4 as tétrades, de 8 em 8 e em forma de cubo as sarcinas, ou então também podem se arranjar em cachos, os estafilococos. Os bastonetes ou bacilos, de 2 em 2 os diplobacilos, e quando se arranjam em sequências lineares, os streptobacilos. É comum também a confusão de arranjo com colônia.
Os arranjos não são visíveis nunca a olho nu. Sempre precisa de um microscópio para saber se as bactérias se arranjam ou não e como são esses arranjos. Agora, colônias é um crescimento de milhares de indivíduos aí que permanecem unidos pelas substâncias que eles produzem e chegam até a ser visíveis a olho nu. Então, essa figura aqui mostra uma placa de Petri, uma vidraria de laboratório que cabe na palma da mão, e cada pintinha dessas coloridas é uma colônia de bactéria, portanto, visível a olho nu, e que pode ou não, cada espécie dessas aí, está organizada em arranjos ou não. Então é isso, se você gostou do vídeo, achou útil, interessante, não esqueça de clicar no gostei, se inscreva no canal e ative as notificações para ver mais conteúdos como esse. Obrigado e até a próxima!